Enquanto isso, as sanções ao casal continuam, o tarifaço continua, os vistos retirados continuam, tudo continua, né? E o Lula, vaidoso que só ele, né, achando que é o cara. Isso é uma estratégia muito barata para o Trump. Palavras que o vento leva, né? Então, ele está preparando, como disse o Sepúlveda, a ratoeira, não custa nada. É uma estratégia crível. Você imaginar que ele está realmente preparando o terreno para abocanhar de vez o Lula. Agora tem uma outra polêmica também pesada. O general Mike Flynn, ex-conselheiro de Segurança Nacional do Trump, denunciou no X a interferência da CIA nas eleições brasileiras de 2022. O general garante que Trump não tem ideia de que isso aconteceu e nenhum contribuinte sabia que o dinheiro foi usado para derrubar o governo brasileiro. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. General americano diz que CIA interferiu nas eleições brasileiras. É isso mesmo. Uma grave revelação surgiu nesta segunda-feira. Segundo informações de Michael Flynn, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, afirmou que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, estaria profundamente integrada ao Departamento de Estado americano e teria usado recursos de contribuintes dos Estados Unidos para interferir na política interna do Brasil. No X, o general compartilhou uma fala do ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Michael Benz, que relatava uma suposta interferência da CIA nas últimas eleições presidenciais e afirmou, abre aspas, poucos americanos entendem o quão profundamente a CIA está inserida dentro do Departamento de Estado. A CIA precisa ser contida. E eu garanto que Donald Trump não tem ideia de que isso aconteceu e certamente nenhum contribuinte sabia que nosso dinheiro estava sendo usado para derrubar o governo brasileiro. Fecha aspas. Michael Flynn é uma figura influente no setor de inteligência dos Estados Unidos. Ele foi diretor da Agência de Inteligência de Defesa e, posteriormente, se tornou o primeiro conselheiro de Segurança Nacional da administração Trump. Uma hora a verdade sempre aparece. E defesa de Bolsonaro fala em profundas injustiças e pede reconhecimento de omissões e contradições. O ex-presidente Jair Bolsonaro já apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal pedindo a revisão da condenação que absurdamente o responsabilizou pelos atos do 8 de janeiro de 2023 e por uma suposta trama golpista. A defesa do ex-presidente apresentou os tais embargos de declaração contra a condenação na ação sobre a alegada tentativa de golpe. Os advogados falam em profundas injustiças e sustentam que a condenação foi baseada em provas frágeis e contradições. Os embargos pedem esclarecimentos sobre contradições e omissões, mas não têm potencial de reverter a condenação. A defesa alega o cerceamento por não ter tempo hábil para analisar grande volume de provas antes das audiências. Os advogados contestam a interpretação sobre o plano Punhal Verde-Amarelo, que nunca teria chegado ao conhecimento do Bolsonaro. A defesa invoca o princípio da consunção para evitar penas cumulativas de golpe e abolição violenta do Estado democrático, que é, aliás, uma tese do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O ministro Moraes afirmou que Bolsonaro foi beneficiário direto da suposta trama. Fux também votou pela absolvição de Bolsonaro e foi o único que deu esse voto possível. André Marcília, o que se pode esperar desses embargos? Isso só posterga uma decisão final, dá uma atrasada, né? Mas é muito provável que o Supremo, na atual composição dessa turma, diga que não vai aceitar nada. Ou esse tipo de recurso depois vai ser avaliado eventualmente pela primeira turma do Supremo. Serrão, esse recurso não vai acontecer nada, né? Aliás, hoje acaba o prazo do recurso, eles já apresentaram. Quando der 00:01, é bom ficarmos atentos, porque é capaz de já ter uma decisão pronta. Com certeza, o que a gente chama de decisão carimbo, né? Que é a decisão
que é modelo, né? Decisão fast food, decisão que já serve para qualquer coisa. Os embargos de declaração, no direito, de uma forma geral, eles não servem para muita coisa. São usados mais para a gente segurar o prazo, porque no momento que você opõe os embargos, é devolvido a você o prazo. Então, depois do julgamento, eles vão julgar, ele vai julgar, é um recurso para o próprio juiz da causa, então o próprio Moraes que vai avaliar, não vai passar disso, e aí depois o prazo é reaberto para os outros recursos. Os outros recursos aí sim podem ser importantes. O que eu chamo de outros recursos? Os tais embargos infringentes, que aí serão avaliados pela segunda turma, ou seja, pela turma que não é a do Moraes, e eles podem ali reverter aquilo que a jurisprudência hoje entende, que é o não cabimento desses infringentes quando a divergência é de um ministro só. Pode ser que isso seja mudado na segunda turma, sobretudo a segunda turma do jeito que está, né, com as alterações que nós sabemos que ela tem. Talvez a gente tenha um novo cenário, e se os embargos infringentes forem apreciados, eles irão para o plenário. Aí a gente pode ter uma situação totalmente fora de controle, porque pode ter gente no plenário que peça vista e o julgamento seja interrompido e assim por diante. Então, depois dos embargos infringentes, há um novo mundo. Até os embargos de declaração, que é diferente. Embargos infringentes é depois, embargos de declaração é agora. Nesse de agora, a situação, a possibilidade de mudar ou de acontecer alguma coisa é zero, nenhuma. Como eu disse, vai vir uma decisão carimbo. Não deveria, porque esses embargos de declaração eles servem para que o juiz esclareça obscuridades, omissões e contradições na sentença ou no acórdão. Se o Moraes for esclarecer todas as obscuridades, contradições e omissões da decisão dele, eu acho que não vai sobrar nada. Ele vai ter que passar uns 3, 4 anos esclarecendo todas as obscuridades, porque a decisão dele é só isso. Só tem lá obscuridade, omissão e contradição, mais nada. Eu acho que se ele for mudar as obscuridades, omissões e contradições, vai sobrar só o nome do Moraes na assinatura, igual a antes. Mas a gente sabe que o ministro Moraes não recua. Se ele entrar numa rua sem saída, ele bate na parede, mas não dá ré. E a gente sabe, é mais provável que a PGR, que é o acusador, recue do que ele, Moraes. Ele não recua nunca. Então, óbvio que ele não vai assumir nada do que aqui a defesa está corretamente alegando como contradição, omissão e obscuridade. Aliás, Moraes, o nome dele podia passar a ser essa, Moraes o Obscuro, porque tudo que ele faz está dentro sempre de uma contradição, de uma omissão ou de uma obscuridade, lamentavelmente. Por quê? Porque ele não vai atrás da lei, ele não cumpre a lei, ele não se dedica a ler a Constituição e a aplicar o que lá está escrito. Eu portanto, fico com expectativa zero de que haja qualquer outro destino para esses embargos declaratórios que não o de uma resposta dizendo não há nada a acrescentar. É isso que vai acontecer e muito provavelmente vai acontecer logo, porque o Moraes não quer perder tempo. A gente sabe, eles querem jogar esse negócio logo para que no ano eleitoral, que será no ano que vem, esse julgamento não esteja lá pendente. Então, nada vai acontecer, muito rápido vai ser essa decisão do Moraes, muito provavelmente, e, no entanto, a partir dela, brotam-se novas possibilidades, como esses embargos infringentes e como, depois de transitado em julgado, ou seja, depois de acabarem os recursos todos, nasce aquilo que muitas pessoas falaram na semana passada, da possibilidade de uma revisão criminal. Tudo isso ainda está por vir, mas não será agora. Rodrigo Constantino, vamos lá. A gente está vendo essa negociação correr, mas a pergunta que todo mundo quer saber é: esse troço é uma negociação entre iguais ou é o Trump negociando com um governo acuadão que está tentando minimizar aí suas bobagens geopolíticas? Não tem absolutamente nada de igual, né, em cada lado, né? Pelo contrário, eu vi uma análise da minha querida amiga Ana Paula Henkel, né, que lembrou que, bom, primeiro o próprio Ernesto Araújo aqui já disse que o Trump é simpático até com o Xi Jinping, né? Outra estratégia comum dele é atrair para o abate, né? Então o Trump ele é bom nisso, né? O Lula já se gabou de ter negociado muito mais que o Trump. É um delírio, né, constante, um devaneio permanente, mas
o Trump é bom nisso, né? E ele está usando gestos que mexem com a vaidade, com o ego, né? Aniversário, parabéns, trajetória, volta por cima. E agora os petistas estão até confusos se é ou não para gostar de um nazista, né? A gente não fala muito nisso, mas que contradição, né? É tudo por uma foto com o nazista. Essa que é a realidade. Enquanto isso, as sanções ao casal continuam, o tarifaço continua, os vistos retirados continuam, tudo continua, né? E o Lula, vaidoso que só ele, né, achando que é o cara. Isso é uma estratégia muito barata para o Trump. Palavras que o vento leva, né? Então, ele está preparando, como disse o Sepúlveda, a ratoeira, não custa nada. É uma estratégia crível. Você imaginar que ele está realmente preparando o terreno para abocanhar de vez o Lula, né? Ele não gosta do que o Lula representa para o Brasil. Isso está muito claro. Ele apostou as fichas no Javier Milei na Argentina. Ele está próximo do modelo argentino reformista, que é o oposto do brasileiro, perdulário, irresponsável e voltado para a China, né? Então, o Trump está costurando para ver se consegue dar um checkmate no Lula. Essa é a sensação que fica, né? Então, disputa de iguais, nem aqui, nem na China, Serrão. Tal qual se diz na música do Noel Rosa, nem aqui nem lá na China. Agora tem uma outra polêmica também pesada. O general Mike Flynn, ex-conselheiro de segurança nacional do Trump, denunciou no X a interferência da CIA nas eleições brasileiras de 2022. O Flint repostou uma entrevista do Mike Pence. O Departamento de Estado chamou favores massivos para construir urnas para o Brasil. Pence afirma que a CIA alertou Bolsonaro para não mexer ou questionar novas urnas garantidas pelo Estado americano. Flynn também insistiu: poucos americanos entendem quão profundamente embutida a CIA está dentro do Departamento de Estado. O general garante que Trump não tem ideia de que isso aconteceu e nenhum contribuinte sabia que o dinheiro foi usado para derrubar o governo brasileiro. Flynn marca diretores da CIA, Marco Rubio, secretário de Estado, a Gabardo da Inteligência e J.D. Vance para cobrar explicações. A denúncia é definida como definição de interferência eleitoral estrangeira, que, meu caro Ernesto Araújo, se fosse confirmada, caracterizada com provas, marcaria aí até um crime contra o Estado democrático de direito do Brasil, né? A contradição é que Bolsonaro está com uma inelegibilidade porque criticou o sistema eleitoral. E agora a gente tem declarações americanas e indícios fortes que virão denúncias concretas sobre isso, partindo de interferência da CIA e de outros esquemas americanos, como a USAID, no nosso modelo eleitoral. Que bomba, hein? Pois é, Serrão. Tantas coisas que a gente gostaria realmente de saber tudo o que aconteceu. Né? Quem sabe um dia vai saber tudo o que aconteceu nesse ponto. Né? No Brasil hoje é uma série de enigmas dentro de uma série de mistérios, né? Como dizia o Churchill. E esse é mais um deles. É curioso, né? Você pensar, então, no governo Lula como um governo que pode ter sido oriundo de um favorecimento eleitoral justamente dos Estados Unidos, né? Claro que os Estados Unidos num outro momento, mas em parte tendo sido responsável pelo tudo que sucedeu em 2022, e seria curioso. E aparentemente corresponde a algo plausível, né? O governo Biden nos Estados Unidos tinha toda uma simpatia, e pessoas do governo Biden, uma simpatia pelo que significa um projeto Lula e tal, o que ficava dentro de toda uma simpatia, ou uma complacência, pelo menos, do governo Biden em relação a todos os inimigos, não só dos Estados Unidos, mas inimigos da liberdade na América Latina, né? Deixaram rolar a Venezuela de Maduro, enfim,
Bolívia, com Evo Morales, seus sucessores, enfim. Né? Os Estados Unidos, por uma razão ou por outra, que os americanos também acho que precisariam saber um dia, estavam abandonando todas as frentes geoestratégicas ao projeto total. Né? Oriente Médio, Ásia, né? América Latina, e Lula foi um dos fatores disso, né? Foi um dos momentos aí que refletiram isso. Interessante, né? Você vê esse movimento também no seguinte sentido. 2026, né? Muitas pessoas falam, o que vai acontecer, né? Em termos de influência em processo eleitoral, né? Já se cria, então, uma coisa, olha, uma espécie de fumaça, assim, vai haver algum tipo de influência, não vai, né? Digamos, no próprio processo eleitoral, se ele vai ser conduzido de maneira limpa ou não, mas isso mostra que essas declarações do Flynn e tal, que os Estados Unidos, não só o governo Trump necessariamente, o Flynn hoje não está no governo, mas isso que eu quero dizer, estão de olho no processo eleitoral brasileiro, onde a outra linha americana, então, teria influído em 2022. Estão de olho naquilo que possa acontecer, né? Não precisamos muito entrar nisso, mas é algo interessante para se pensar. E o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, declarou que os Estados Unidos querem guiar o caminho da América Latina. Bessent afirmou que usará o poder econômico para estabilizar governos amigos na região. O secretário citou especificamente Bolívia, Equador, Paraguai como países focos da estratégia americana. A declaração é um recado claro ao Brasil, que também está no radar estratégico de Washington. Bessent classificou a Venezuela como um narco-estado falido nas suas declarações. O secretário é o mesmo que anunciou sanções contra Gustavo Petro e a família dele por facilitar o narcotráfico na Colômbia. As declarações ocorrem após o Trump sancionar Petro e desdobrar o porta-aviões Gerald Ford para o Caribe. Estados Unidos já eliminaram 49 narcoterroristas e apreenderam 45 toneladas de drogas na Operação Víbora. Mas, Rodrigo Constantino, o que é importante a gente tocar nesse ponto? A ajuda concreta aos aliados já começou e muito forte pela Argentina. E o resultado eleitoral até veio claramente aí na vitória bacana do Javier Milei sobre os peronistas. Será que essa, não vamos chamar assim de mudança de mão do chicote, mas talvez mudança de mão da grana pode colaborar, né? Que a USAID que ajudou aqui pode ajudar de outro jeito, né? Sem dúvida, Serrão, sem dúvida. O secretário Bessent anunciou compra de títulos em pesos e um swap de 20 bilhões de dólares, né, que deu uma ajuda e tanto aí um empurrãozinho, né, para a Argentina e para o Milei nessa eleição de midterm. Enquanto isso, a pressão cada vez maior em cima da Colômbia, em cima do Petro e nem se fala em cima do Maduro na Venezuela. Então vai acontecendo uma divisão muito clara no continente. Quem andar com o foro de São Paulo, quem for mau elemento, né, vai encarar o George Ford, né, o porta-aviões mais potente do mundo. E quem estiver alinhado com os valores americanos, livre mercado, reformas, né, liberais, vai receber ajuda americana. Então, os Estados Unidos estão jogando para mexer nesse tabuleiro no continente. Repito, né, tirar o quintal da China e acabar com a Venezuela e mais o risco de mais uma Venezuela no continente, que seria até o caso do brasileiro. Então, é aí que o Brasil, pela sua dimensão continental, recebe um pouco mais de atenção e o Lula jogando o Brasil cada vez mais do lado do Petro e do Maduro, né? Enquanto que o Milei oferecendo ali uma visão alternativa, um caminho, uma rota muito diferente. Os Estados Unidos vão usar seu poder econômico para pressionar o Brasil na direção correta, para endireitar o Brasil. Não resta a menor dúvida disso, até porque eles têm aí uma dívida a pagar como nação, né? Não o Trump em si, mas o Deep State, porque o governo Biden foi importante
para a vitória do Lula.